Fala galera! Hoje é dia de segredos de bastidores. Mas olha, já vou adiantar que não tem fofoca nesse vídeo não. Na verdade, ele vai servir como dica pra você que quer ser ator ou ser atriz, porque eu vou contar pra vocês alguns comportamentos que as empresas pedem que nós tenhamos quando nós somos contratados, seja pra fazer uma publicidade ou pra fazer uma novela ou um trabalho maior, tá certo? Então vem comigo que eu já explico tudo. Você já parou para pensar nisso? Quando uma marca, uma emissora, uma produção decide contratar um ator, uma modelo para fazer algum tipo de trabalho representando eles, o que eles estão fazendo? Estão associando a marca à sua marca pessoal. Calma que eu vou explicar. Você vai falar, nossa, que viagem, como assim a minha marca pessoal? Sim, gente, todos nós, sendo artistas ou não, em maior ou menor grau, somos uma marca. Então, na sua vida, você vai ser reconhecido pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, que podem ser positivos ou negativos. Então, quando uma marca se associa a uma marca de outra pessoa, ela também, de alguma maneira, tá linkando os valores. E aí ela espera que essa pessoa tenha valores positivos para poder representá-la, né? E aí, se aquele ator ou modelo que fez determinado trabalho para uma marca, se ele passa a ter comportamentos conflitantes com os comportamentos da marca, comportamentos negativos que não agregam, pode ser que essa marca tenha que descartar todo esse trabalho, jogar ele fora e aí ela tá perdendo muito dinheiro. Então hoje em dia, principalmente com essa questão das redes sociais, que muita coisa vai parar na internet, as marcas estão tendo um cuidado cada vez maior de associar a imagem delas à imagem de alguém, porque realmente é um grande problema se essa pessoa não tiver comportamentos legais. E a gente tá vendo isso direto na internet, né, gente? Principalmente agora com o Instagram, tá aí realmente essa questão sempre muito exposta, a questão do comportamento, e o comportamento não é apenas na frente das câmeras, não é apenas na frente do celular, é também o seu comportamento na sua vida pessoal. Então vamos começar pelo universo da publicidade. O que uma marca espera de você quando você é contratado? Bom, para a marca se garantir, você assina um contrato enorme, gigantesco, cheio de cláusulas. E aí, nessas cláusulas tem lá as necessidades, as exigências dessa marca para te contratar. Vou dar um exemplo para vocês para facilitar. Você vai fazer um trabalho de pasta de dente, de creme dental. E aí você foi contratado pela Colgate. Você não pode falar, pelo período de tempo que você estiver contratado da Colgate, você não pode falar da Sorriso, você não pode falar da Sensodyne e de nenhuma outra marca de pasta de dente. Então, essa é a primeira coisa, você jamais, em tempo algum, pode falar publicamente da marca concorrente. Além disso, dependendo também do quanto você é reconhecido ou não pelo público, pode ser que seja exigido que você jamais use no período do contrato qualquer pasta de dente concorrente, que é para não deixar aquela marca numa situação desconfortável, né? Imagina, você faz uma propaganda enorme para Colgate e aí depois de um tempo você tá lá no banheiro escovando o dente com a Sorriso, um monte de gente te vê e fala, nossa, mas ela não fez a propaganda da Colgate, agora ela tá escovando o dente com o Sorriso, será que a Colgate é ruim? Isso deixa a marca numa posição muito delicada, né? Então, por isso eles pedem para que você tenha esse tipo de comportamento, mas depende muito, claro, do grau que você é reconhecido. Se você for uma pessoa muito pública, eles vão te pedir isso, mas se você for uma pessoa que ainda não tem um reconhecimento muito grande do público, aí não, aí é mais tranquilo. A outra questão é que você não pode, jamais em tempo algum, falar mal dessa marca publicamente. Porque nem faria sentido, né? Você ia ser uma pessoa completamente desconexa se você fizesse uma publicidade para uma marca e depois falasse mal dela, falasse que não gostava dela. Não faria sentido nenhum, né? Mas isso é realmente uma exigência que você jamais, em tempo algum, fale mal daquela marca. Uma outra questão é que quando nós vamos gravar um trabalho de fato, muitas e muitas vezes a gente não pode mostrar nada dos bastidores, nem a nossa maquiagem, nem o nosso figurino, nem o cenário, nada de nada de nada. Por quê? Porque as marcas não gostam que a gente antecipe essa divulgação, elas querem divulgar da maneira delas, elas não querem ser copiadas na ideia também, né? Então a marca concorrente pode ver algum spoiler ali e pode copiar a ideia delas, então
a gente não pode divulgar nada. É por isso que muitas vezes, quando eu tô em algum trabalho, eu simplesmente desapareço o dia inteiro, porque se eles veem a gente gravando alguma coisa, veem a gente com o celular na mão, eles ficam até angustiados. Tanto que o único vlog que eu tenho aqui no canal é de um trabalho que eu fiz, que é um vídeo institucional, que são trabalhos mais flexíveis, mais tranquilos. Mas quando a gente fala de publicidade, ou a gente fala de uma produção maior, uma novela, algo assim, fica muito difícil a gente conseguir gravar alguma coisa, porque eles realmente não gostam, eles não curtem que a gente saia gravando, porque a gente pode até sem querer divulgar alguma coisa e isso pode prejudicar o andamento daquele trabalho. Agora passando para o universo das novelas. Olha, esse negócio de bastidores dá o que falar, viu? Dá pano pra manga. Realmente é algo que a gente não pode divulgar sem autorização ou recomendação expressa da emissora que nos contratou ou da empresa ali para fazer um seriado, um filme. Então você não pode de jeito nenhum mostrar os bastidores, é por isso que é tão difícil a gente mostrar alguma coisa. Quando é início de novela, então nem se fala, gente, aí é pior ainda, porque a novela nem foi divulgada, então você não sabe como é que aquelas personagens se vestem, como que é a maquiagem, então eles vetam bastante para que essa divulgação não ocorra com antecedência. Depois que a novela vai ao ar, tem a questão da preocupação para que não se antecipe nenhum capítulo, porque imagina, se alguém posta alguma coisa, pode antecipar, pode dar um spoiler sobre alguma cena, sobre algum momento, e isso também é um grande problema. Só que é difícil, imagina, uma novela tem muita gente, tem muitas pessoas contratadas, e aí uma coisa ou outra até acaba escapando, mas no geral eles pedem que a gente nem leve o celular quando a gente vai gravar, que deixe lá nos bastidores mesmo, no camarim, que é pra não ter esse tipo de problema. Por isso que é muito difícil vocês verem coisas dos bastidores que não sejam divulgadas pela própria emissora, porque geralmente eles pedem pra gente não divulgar nada de nada de nada. E aí, a outra questão é essa questão do spoiler. Nunca pode ser dado um spoiler. Nossa, eu acho que isso é uma falta gravíssima. Eles jamais perdoariam se a gente saísse contando alguma coisa que pudesse adiantar a história da novela. Principalmente quando a gente fala de novela infantil lá do SBT, tem esse grande problema porque as cenas são gravadas com muita antecedência, às vezes com 2 meses de antecedência, 3 meses. Então tem esse tempo, espaço enorme entre gravar e ir ao ar. Imagina só se a gente conta alguma coisa, o pessoal vai perder o interesse, às vezes, pela cena, pela personagem, pela história, porque já vai saber qual é o resultado, né? Não ia ter graça. E além disso, tem umas outras questões básicas que, assim, nem deveria ser dito, mas vou falar por cima só pra gente expor um pouquinho, mas sim, eles esperam que você seja uma pessoa extremamente pontual, que você nunca atrasa as gravações, que você saiba todas as suas cenas de cor e salteado e que não dê problemas na hora de gravar, que você também não dê crises e ataques de estrelismo, porque ninguém tem paciência com isso é chatíssimo, que você tenha uma boa convivência com a equipe, que você respeite todo mundo. Claro, né, gente? São coisas básicas. Mas, enfim, né? Vai que alguém que tá assistindo aí precisa ouvir isso, estamos falando. Dependendo da empresa que te contrata, as exigências podem ficar maiores ainda. Tem empresas que pedem para que você nunca, jamais, em tempo algum, consuma álcool em público ou que você fume em público. Por quê? Porque se você estiver fazendo um trabalho voltado para o público infantil, neste caso eu estou me referindo mais ao Disney Channel, que foi a empresa que eu trabalhei. Eles pediam realmente para que isso não acontecesse, porque os valores da empresa são valores muito, muito fortes e eles jamais gostariam de ter uma imagem ali de um apresentador ou de um ator que fosse conflitante com isso, né? Mas a verdade seja dita, não tem como você colocar uma pessoa para trabalhar para você e essa pessoa realmente não ter uma imagem positiva, uma imagem que vai reverberar bem ali para aquele trabalho. E falando sobre o Disney Channel, eu fiquei 4 anos apresentando o Zapping Zone. E aí a gente tinha também algumas regrinhas básicas de conduta. Essa de mostrar os bastidores, realmente a gente não podia mostrar os bastidores, era tudo muito guardado, eles não gostavam que a gente antecipasse nada para o público, como
a maioria das emissoras, né? Mas por isso que a gente também não tinha muito essa oportunidade de mostrar como é que as coisas funcionavam. A gente também gravava na Argentina e assim, nunca foi dito que era gravado na Argentina e nunca foi negado, era algo que ficava no ar. Mas ao mesmo tempo que a gente não falava nem sim ou nem que não, a gente só não falava sobre esse assunto, os nossos produtores, câmeras e diretores eram argentinos, o que significa que todo mundo falava em espanhol e que se a gente fosse mostrar os bastidores, né, com certeza vocês também veriam que a gente estava em outro país e não era a ideia. Então a gente simplesmente não falava sobre esse assunto. Era um assunto que ficava solto no ar, como eu disse, era um assunto que ficava meio assim, um ponto de interrogação, tá? Então a gente nunca mentiu sobre isso, mas também a gente nunca fez questão de falar sobre. Outra coisa importantíssima é que a gente nunca podia falar um palavrão, né? Nem na frente das câmeras, nem atrás, porque não ia estar de acordo com os valores da marca. Então ia ser uma situação bem delicada se alguém soltasse algum palavrão. No programa ia ser muito difícil, né? Porque o programa ele era falso vivo, que significa que nós gravávamos como se ele fosse ao vivo, mas se tivesse um grande problema, a gente voltava e fazia aquele trecho, aquela ponta de novo. Também acho que faz muito sentido, não dá pra você fazer um trabalho pro público infantil e não cuidar dessa questão, né, que é com o que você fala, a forma como você se comunica. Então muitas vezes a pessoa fala o palavrão porque é o jeito dela de se expressar, ela não tá nem querendo dizer nada grosseiro, mas não pode. E para finalizar, entrevistas. Eu viajei muitas vezes, principalmente quando eu trabalhava no Zapping Zone, para entrevistar atores que fizeram filmes, séries, e era uma experiência incrível, mas principalmente nessas viagens eu não podia mostrar nada de nada de nada. E aí não era uma exigência nem do Disney Channel que estava me enviando, era uma exigência da pessoa que estava fornecendo a entrevista, da pessoa, assim, a produção que organizou a entrevista. Então, quando a gente ia entrevistar algum ator, o tempo era contado, cronometrado e a gente tinha pouquíssimo tempo realmente pra ficar no estúdio, então você não podia nem ficar errando, assim, por mais que você estivesse nervoso, estivesse feliz que tava ali entrevistando alguém que você queria conhecer, você não tinha muito como se comunicar com essa pessoa, porque não podia, você tinha que seguir à risca o que foi pedido e isso incluía jamais tirar fotos. Eu nunca consegui tirar uma foto com nenhum artista que eu fui entrevistar. Então, Miley Cyrus, Demi Lovato, Jonas Brothers, nada de nada. Gente, eu não tirei foto com ninguém, nunca na vida, porque era uma exigência da produção que organizava as entrevistas que você não tirasse fotos. O próprio hotel já determinava que era uma regra, que você não podia tirar foto de nenhuma celebridade. Eu fui em Los Angeles, eu lembro bem disso, que eu tava num café da manhã, gente, e o Morgan Freeman estava na minha frente tomando café da manhã. Não que eu fosse tirar uma foto com o Morgan Freeman e falasse, querida, dá pra você parar seu cafezinho, posso tirar uma foto com você? Jamais faria isso, que eu também não acho muito educado. Mas assim, eu não poderia esperar ele terminar de comer pra ir ali na saidinha falar, posso tirar uma foto com você? Não podia. Sandra Bullock estava na frente do hotel, tava falando no celular. Podia eu tirar uma foto com ela? Não podia, gente, porque o hotel proibia expressamente. Então, eu nunca tive essa oportunidade e por isso que eu não tenho nada pra divulgar, porque a gente não podia realmente mostrar nada. É isso. Acho que eu dei uma misturada aqui nos comportamentos, né? Mas é que eu fui me empolgando, gente. Fui lembrando de várias coisas e acabei falando mais do que eu tinha me programado. Então ficou ali um mix de tipos de comportamento que se espera. Mas, de todas as formas, acho que são sempre curiosidades legais de compartilhar com vocês, porque muitas pessoas não têm ideia de como as coisas funcionam. Muitas pessoas até pedem coisas de bastidores que nós não podemos entregar, porque não pode mesmo. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, dá o like nele e compartilha com alguém que também pode gostar. Super beijo e até a próxima!